Olá para todos, meu nome é Jordan, sou discente da Faculdade de Administração Pública da UFVJM e juntamente com o meu colega Fernando, nós vamos levar ao conhecimento de vocês um tema bem discutido, amplamente discutido, que é o HIV. A AIDS é uma doença que já assola todo o mundo, com casos muito graves. E através disso aí nós vamos levar para vocês um programa para vocês conhecerem, que é o UNAIDS, um programa da ONU que é específico para tratar desse tema. E a AIDS, na verdade, ela se originou de um vírus transmitido pelos chimpanzés, que o homem, ao fazer o consumo de carne desses animais, começaram a ser infectados com um vírus mutante que os chimpanzés começaram a desenvolver por consumirem carnes de outros animais de menor porte, outros macacos de menor porte, que também tinham uma espécie de vírus. O vírus do chimpanzé, que já era um vírus preocupante, que é o SIV, que é o Síndrome da Imunodeficiência Símia, já existia nos chimpanzés. Ao ingerir a carne dos outros macacos, os chimpanzés começaram a ter mutações no vírus, onde ele acabou se transformando no SIV-PZ, SV-CPZ, né, que começaram a infectar os homens, o que gerou a partir daí um outro tipo de vírus, que, como era o vírus da síndrome de imunodeficiência símia, ele, o homem, ao ingerir a carne de chimpanzés, ele começou a entrar em mutação e começou a infectar os homens com o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, né? Como que foi descoberto isso? Como que foi testado esse tipo de vírus no homem? Foi diagnosticado em Atlanta, aproximadamente no dia 5 de julho de 1981, pelo Morbidity and Mortality Weekly, informativo do Centro dos Estados Unidos para Controle de Prevenção de Doenças, o CDC, detectaram que pneumonias raras em 5 pacientes nos Estados Unidos, com uma grande possibilidade da disfunção imunicelular relacionada à exposição comum, que predispõe os indivíduos a infecções oportunistas, como diz o site da própria CDC, né? Que ele predispõe os indivíduos a infecções oportunistas, como foi dito, como candidíase, pneumocistose, doenças altamente infectáveis por vírus. Nesse interim, passado mais ou menos 30 dias, mais 22 pessoas, dessa vez homossexuais, foram diagnosticadas com câncer de pele. Nessa época, erroneamente, eles colocaram como um câncer gay, pois era feito através do contágio sexual entre homens, primeiramente, entre homens não, entre pessoas do mesmo sexo, me desculpe a colocação, e acabou descobrindo que essas pessoas eram mais propensas a esse tipo de coisa, a esse tipo de infecção, tendo-se em vista o tipo de relacionamento, uma vez que o vírus da AIDS ele é mais comumente difundido, disseminado, melhor dizendo, através do contato sexual, do relacionamento sexual sem qualquer tipo de prevenção. Naquela época, em 1982, o CDC, querendo colocar uma melhor nomenclatura, colocou o vírus humano como o HIV, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Inicialmente, o pessoal desenvolveram vários tipos para tentar uma resposta melhor à crise do HIV e à AIDS. Isso em escala global, né? O CDC descobriu o primeiro caso de HIV e tal, e foram criando programas que não atendiam amplamente a procura, a demanda por tratamento, até mesmo por melhores informações sobre a doença, né? Através das coisas que foram coisa.
Vendo que o avanço da pandemia, né, que acabou se transformando em pandemia, estava muito grande e que os programas anteriores não estavam atendendo de forma adequada às necessidades de combate, de prevenção e de informação, foi criado então o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV, UNAIDS, que é o programa que a gente está tentando levar ao conhecimento de todos vocês. O que esse programa é? Ele foi criado através de uma resolução do SOC de 1994, no dia 26 de junho de 94. Mas foi lançado oficialmente em 96. A UNAIDS hoje ela está em Genebra, né? E ela partilha as instalações dela, não é uma instalação somente dela, com a Organização Mundial de Saúde, e ele é um grupo de desenvolvimento das Nações Unidas, ou seja, as Nações Unidas é o principal importante, a ONU é o principal veículo de informação, é o principal veículo que leva a UNAIDS a outros países. Ok? Vou deixar meu amigo Fernando agora falar um pouco com vocês. Tudo de bom para vocês e até uma próxima oportunidade. Então a UNAIDS é esse programa da Organização das Nações Unidas, né, que tem como objetivo auxiliar países e fundações e filantropias, né, no combate à proliferação dessa doença, né, desse vírus aí. Então, são vários estudos, né, financiados, são várias aparições na mídia, né, que a UNAIDS financia ao redor do planeta e também no Brasil, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns dados, né, da UNAIDS, né? A UNAIDS ela tem embaixadores da boa vontade, né, que ajuda aí na consciência e na organização, né? E aí tem várias pessoas, né, várias celebridades em torno do mundo, né? Então, o compromisso da Organização das Nações Unidas fornece orientação, né, sobre as ações da UNAIDS, né, já que é um programa da ONU, né, a UNAIDS. Então, a promoção de parcerias entre várias partes interessadas é refletida na sessão de liderança e declaração de compromisso. Então, isso é importante, né? Desde quando a UNAIDS foi criada, lá o amigo Jordan falou aí, em 96, eles buscam parcerias e buscam fazer um país melhor, né? Fazer um país com menos preconceito e dar mais qualidade de vida para as pessoas que são portadoras desse vírus e dessa doença, né? Então, alguns objetivos mais específicos da UNAIDS é fortalecer mecanismos que envolvam a sociedade civil, incluindo entidade religiosa, né? A gente vê em alguns países, principalmente africanos, a presença da Igreja Católica, né? Incentivar e apoiar organizações locais e expandir parcerias, né? Participação total de pessoas que vivam com HIV/AIDS, né? E principalmente em grupos vulneráveis, de maior risco, e principalmente jovens, né? Então, a UNAIDS ela tem colaboradores, e aí, como eu falei, um deles é a Igreja Católica, né? Especialmente na vinculação da UNAIDS e a Caritas, né? Que tem aí levado pelo mundo inteiro mais qualidade de vida, mais desenvolvimento de pesquisa, mais investimento e etc. Não só a Igreja Católica, né? Tem outros parceiros globais que apoiam aí a questão do combate ao vírus e à doença, tá? Muito bem. Então, em 2003, mais de 118 milhões foram recebidos de 30 governos, né? Organizações filantrópicas e indivíduos do mundo inteiro, né? Aí tem alguns países que foram maiores doadores. O que é esse número, né? Esse número quer dizer doações que países, pessoas, entidades filantrópicas fazem para a UNAIDS para colaborar aí nesse combate, né? Para colaborar no combate à AIDS pelo mundo, a doença e o vírus, né? Muito bem.
E daí nós procuramos na internet algumas estatísticas, né? Alguns números sobre a AIDS, tá? Então nós descobrimos, por exemplo, que quase 25 milhões de pessoas têm acesso à terapia antirretroviral, né? Quase 38 milhões de pessoas em todo o mundo vive com HIV até 2018. Essa pesquisa foi feita até 2018, esse levantamento de dados, né? 1,7 milhões de pessoas de novas notificações de HIV até o fim de 2018, né? Quase 80 milhões de pessoas foram infectadas desde o início da pandemia, né, até o fim de 2018. Quase 33 milhões de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS desde o início da epidemia. Em 2018 havia quase 38 milhões de pessoas vivendo com HIV, né? 36 são adultos, quase 2 milhões são crianças até 15 anos, né? E estima-se que 80% de todas as pessoas vivendo com HIV conheçam seu estado, né, de soro positivo. Cerca de 8 milhões de pessoas não sabiam que estavam vivendo com AIDS, né? É aquela ideia lá de viver na cegueira, né? Uma das propagandas da UNAIDS aqui no Brasil. Muito bem. Então esses aí são alguns números da infecção, né? Em relação às novas infecções, em 2018 cerca de quase 2 milhões de pessoas foram infectadas, né? Então a preocupação nova é essa grande onda de reinfecção, né? No site da UNAIDS você percebe lá que a preocupação deles é por causa de que o pessoal viu que os remédios, a medicação tem controlado e eles têm perdido mais o controle, né? Então aí por isso que a gente precisa alertar o pessoal com relação à periculosidade dessa doença, né? E aí a gente traz a questão da morte, né? A morte relacionada à AIDS foi reduzida em 55% desde o pico em 2004, né? Em 2018, cerca de 770 mil pessoas morreram da doença, né? Então tem diminuído, a tendência foi diminuir, agora a tendência está sendo em aumentar. E aí a UNAIDS ela tem investido muito nessa questão aí do combate à doença. Então é isso aí, brigadão, até a próxima.